Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Amém? Amém. Também estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui. E eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 19. Mateus, capítulo de número 6, verso de número 19. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 6, verso de número 19. Todos encontraram? Amém? Amém. Está escrito assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até aí a palavra do Senhor. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer e bendizer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso sustento. Nós te agradecemos, Jesus, porque um dia o Senhor olhou para nós com misericórdia e graça. Um dia o Senhor nos comprou com o teu sangue. E nós fomos uma compra cara, Senhor. Nós fomos uma compra cara. O Senhor nos comprou com o preço do teu sangue. E o Senhor não nos comprou parcialmente. O Senhor não comprou uma parte de nós. O Senhor nos comprou por inteiro. Jesus, nós pedimos que o Senhor possa ministrar os nossos corações com a palavra dessa noite. Que nós sejamos tocados por essa palavra. E que o Senhor possa encontrar morada em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos hoje acerca de dinheiro. Talvez um dos assuntos mais badalados da nossa época seja o dinheiro. Ou, talvez, no seu caso e no meu, a falta dele. Se Deus quiser, não. Mas, queridos, eu queria que vocês imaginassem uma cena comigo. Eu vou pegar meu amigo Marcos Vinícius, como exemplo, tá? Para vocês entenderem. Então, imagina que o Marcos, um dia, ele chega na casa dele assim, chega do serviço, cansado. E na hora que ele chega em casa, a Rayane está lá, saindo do banho, e está com as unhas feitas, o cabelo está pronto. Aí o Marcos, ele olha para aquilo, ele começa a perceber a Rayane se arrumando, e ele lembra assim: gente, eu tenho TDAH.
Provavelmente a Rayane me falou que a gente ia sair e eu não estou lembrado disso. Aí ele vai até a Rayane e ele fala assim: Rayane, nós vamos para onde? Que eu não estou lembrado. Aí a Rayane vira para ele e fala assim: não, amor, nós não vamos para lugar nenhum, não. Aí o Marcos pergunta: uai, mas você está se arrumando, unha feita, cabelo arrumado, passou um perfume? Ah, não, é que eu vou sair com o Ricardo hoje. Está repreendido? Aí o Marcos vai: como assim? Ricardo, não estou entendendo essa conversa. Não, amor, o Ricardo é um amigo meu e tudo mais, a gente vai ter um encontro, mas não é nada demais não, pode ficar tranquilo. Aí o Marcos já começa a ficar, vermelho, nervoso. Rayane, como assim? Não estou entendendo essa conversa sua. Quem é esse Ricardo? Como assim você vai sair com ele? Aí a Rayane vira para ele e fala assim: amor, pode ficar tranquilo. Ricardo é um outro cara aí, mas você é o meu primeiro. Você é quem eu mais amo. Está repreendido em nome de Jesus, né? Queridos, essa história parece uma piada, não é? Parece uma história bastante improvável. Mas é bem assim que muitos de nós têm agido no seu relacionamento com Deus e com o dinheiro. Dizemos para Deus que Ele é o mais importante, que Ele é o nosso amado, que Ele é o nosso noivo, que Ele é o nosso maior amor. Mas as nossas atitudes mostram que Ele não é o único. Muitos de nós temos os amantes espirituais. E o pecado aceitável de hoje é o nosso pecado com relação ao dinheiro. E que é manifesto por nós através dos dízimos, através das ofertas, através das contribuições. Eu sei, querido, que esse é o tipo de sermão que nenhum crente gosta de ouvir. Eu sei que esse é o tipo de palavra que as pessoas escutam e escutam assim, incomodadas. Por quê? Porque a gente que é crente, a gente quer marretar os homossexuais. A gente que é crente, a gente quer marretar os alcoólatras, as prostitutas. A gente gosta de falar de coisas que para nós são imorais demais, agressivas demais, mas que muitas vezes não é o nosso problema, não nos afeta. Mas uma palavra como essa nos afeta. Uma palavra como essa é uma faca que enfia na gente e dá uma torcida. Queridos, para quem não sabe, a gente está numa série chamada Pecados Aceitáveis. E eu já tenho dito isso, já é o 3º domingo que nós estamos falando sobre isso. O que são pecados aceitáveis? São pecados que nós estamos habituados a cometer. E nós cometemos com tanta frequência que até parece que nem são pecados. Que até parece que a Bíblia não condena. Um deles, a avareza. É por isso, queridos, que hoje nós vamos falar de um dos piores pecados dos crentes. Esse é um pecado de todos, mas nós como cristãos, filhos de Deus, não deveria ser o nosso, porque o juízo vai ser maior sobre nós. O pecado de hoje é o amor ao dinheiro. No texto que nós lemos, Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou seja, não tem como nós servirmos a 2 deuses. Pois ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Queridos, assim como é loucura pensar que você pode ser casado
e manter um relacionamento fora com outra pessoa. Também é loucura pensar que você pode servir a Deus e ao dinheiro. Isso é impossível. E algumas traduções vão traduzir aqui a palavra dinheiro para Mamon. Mamon era o deus do dinheiro. Mamon era o deus da ganância, o deus que representava o dinheiro. E algumas traduções vão dizer assim: olha, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Não podem. Jesus está falando que é algo impossível. E queridos, nós precisamos entender a seriedade da palavra de Jesus. Jesus, nessa parte do seu sermão, ele está falando sobre algo extremamente sério. Sobre algo extremamente sério. A única coisa que a Bíblia atribui o título de Senhor, além de Deus, é o dinheiro. É a única coisa na Bíblia inteira que é chamada de Senhor, além de Deus, é o dinheiro. Tamanho o apego e o amor que o ser humano tem pelo dinheiro. E aqui eu te pergunto: a quem você serve? Você serve a Deus ou você serve ao dinheiro? Quem é o seu Deus? É o Deus de Israel, o Senhor Rei soberano sobre todas as coisas, aquele que criou os céus, terra e mar e fez tudo que existe. É para Ele que você vive, é por Ele que você se orienta, ou sua vida tem sido controlada pelo dinheiro? Querido, hoje é o dia de você descobrir: será mesmo que Deus é o seu Senhor? Será que sua vida é pautada por Ele? Olha o que Jesus está falando: não dá para servir dois senhores. É impossível. E sabe, queridos, essa é uma tática antiga, tão antiga quanto o mundo. Essa mentalidade que Satanás coloca nas pessoas de que é possível servir a Deus e outras coisas. É possível servir a Deus e outros deuses. É possível servir ao Senhor e outros senhores. A Bíblia conta a história de 3 jovens judeus que estavam exilados na Babilônia. O nome deles era Sadraque, Mesaque e Abdinego. E a palavra fala que um dia o rei daquele lugar, um homem chamado Nabucodonosor, ele fez uma estátua gigantesca. E ele falou assim: olha, sempre que tocar a música, vocês precisam se ajoelhar diante da estátua. Aqueles 3 homens, ao toque da banda de Nabucodonosor, eles não se ajoelharam. Sabe o que é interessante naquela história, queridos? Que o pedido de Nabucodonosor não era para que aqueles homens negassem o seu Deus. O pedido de Nabucodonosor não era para que aqueles homens deixassem de amar a Deus. O pedido de Nabucodonosor não era para que aqueles homens deixassem de glorificar, exaltar e bendizer a Deus. O pedido de Nabucodonosor é para que eles também adorassem outros deuses. Nabucodonosor estava falando com aqueles homens: olha, vocês não precisam deixar de adorar a Deus, podem continuar, mas também prestem culto ao meu Deus. Queridos, é isso que Satanás tem feito com muitos de nós. Enquanto Jesus está dizendo que é impossível servir a Deus e ao dinheiro, muitos de nós estão servindo ao dinheiro, achando que está fazendo isso, servindo a Deus ao mesmo tempo, e não está. Porque Jesus disse que isso é impossível. É impossível. Queridos, é exatamente assim que o nosso inimigo age. O inimigo muitas vezes não vai te fazer negar a Deus, mas vai te fazer acrescentar falsos deuses ao seu coração. E é ao dinheiro que Jesus acredita o título de Senhor. Sabe por quê?
porque nada rouba tanto a devoção dos homens quanto o dinheiro. Eu já vi o dinheiro transformar o melhor dos homens no mais soberbo, mais arrogante e mais cruel. Eu conheço alguns homens e mulheres que eu tenho certeza que Deus nunca vai deixar ficar rico, porque o dia que ficar vai começar a pisar nas pessoas, maltratar as pessoas e humilhar as pessoas. Guerras são travadas por causa de dinheiro. Crianças e mulheres são traficadas todos os dias por causa de dinheiro. O dinheiro move o mundo. Queridos, olha o que Paulo ensina. Olha ao seu filho na fé, Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 9, Paulo diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Tu, porém, homem de Deus, foge de tudo isso. Paulo está falando assim: Timóteo, muitos querem ficar ricos, e por quererem ficar ricos, se tornam gananciosos, se tornam traidores, começam a planejar armadilhas, se tornam descontrolados. Sabe por quê, Timóteo? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas. Paulo não está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de alguns problemas, não. Ele está dizendo o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas. Todos. Tu, porém. Paulo está escrevendo ao Timóteo, está falando: Timóteo, os outros podem ser gananciosos, os outros podem ser ladrões, os outros podem amar o dinheiro. Tu, porém, não seja assim. Não seja como os outros, porque você foi alcançado por Jesus, você foi alcançado pelo sangue de Cristo. Você não pode viver como alguém da nossa época. Tu, porém. Então perceba, a Bíblia, ela não diz que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Mas o amor ao dinheiro. Queridos, Deus não é contra prosperidade. E eu oro muito para que Deus te faça extremamente próspero. Apesar de entender que prosperidade bíblica na vida de um homem é uma esposa da parte do Senhor, filhos e um lar abençoado. Mas entenda, Deus não é contra a prosperidade. Ele não é contra dinheiro. Não existe um problema em ser rico. Não existe um problema em ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você. O problema é quando o dinheiro é o seu dono. E isso, queridos, é algo que pode acontecer com ricos, milionários e com pé rapados. O dinheiro tem o coração da pessoa. O problema é quando as suas atitudes são enviesadas por causa do seu amor e sua devoção ao dinheiro. Uma vez perguntaram para o senhor John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos que já pisou por essa terra. Perguntaram para ele assim: senhor John, quanto de dinheiro é suficiente? Aí ele respondeu assim: um pouco mais. Um pouco mais. Ele era um dos homens mais ricos, talvez o mais rico de sua época. Quanto de dinheiro era suficiente? Um pouco mais.
Queridos, é assim que muitos cristãos têm vivido suas vidas. Só um pouco mais. É a sanguessuga. E onde isso fica evidente? Nos dízimos e nas ofertas. Na hora de honrarmos a Deus com os nossos bens, com nossas posses, com parte de tudo aquilo que Ele nos deu, aí a nossa idolatria ao dinheiro, ela fala mais alto. E queridos, hoje Deus está batendo a porta do seu coração com essa pergunta específica: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? O Senhor é o seu Deus? Ou Mamon é seu Deus? Como eu digo em todo culto dominical, todo domingo Deus nos dá uma oportunidade de mostrarmos ao nosso coração quem de fato é o nosso Deus. E como que Ele faz isso? Com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E queridos, por favor, não se engane. Pode ser que você dê o dízimo, dê sua oferta, e ainda assim o dinheiro ser o seu Deus e o seu rei. Talvez você não saiba, mas tem pessoas que nem crentes são e dão dízimo. Não sei se você sabe disso. Sabe por quê? Porque na cabeça dela, ela acha que se ela pagar para Deus, Deus vai honrá-la e Deus vai prosperá-la e ela vai ficar rica. Ou seja, ela está comprando o favor do Senhor. E o que Jesus fala? Quando Ele entra no templo, quando Ele entra num lugar como esse, Ele começa a derrubar a mesa dos cambistas. Câmbio é dinheiro. E o que Ele fala? Parem de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio. Esse lugar aqui não é lugar de você vir para barganhar com Deus, como se você pudesse comprar algo de Deus. Aqui será chamada casa de oração, um lugar para nós nos aproximarmos de Deus em santo temor e tremor. Então não se engane. Talvez você dá o seu dízimo e você está fazendo certo com a motivação errada. Talvez você dá o seu dízimo e pensa assim: Deus, comprei minha proteção, agora o devorador não vai vir mais na minha casa, agora o meu celeiro vai ser farto e nada vai acontecer comigo. Queridos, deixa eu te lembrar que talvez o homem que andou por essa terra, que mais fez pelo Evangelho, um homem chamado Paulo, ele gastou a vida dele. Ele dava dízimos, ele dava ofertas, ele dava a vida, ele deu tudo o que ele tinha em favor de Deus. E quanto mais Paulo se doava, pior era a vida. E não era o devorador, não. Paulo estava debaixo da soberana mão de Deus. Deus estava controlando todas as coisas. Querido, sabe quais são as desculpas que a gente usa para não dizimar? Ah, pastor, mas eu já faço caridade. Eu não confio muito na igreja, pastor, então eu pego o meu dinheiro, separo e eu dou para algum lugar beneficente. Queridos, isso é pecado. O seu dízimo não é para ser gerido por você. E o pecado não é você doar para uma associação beneficente. Eu oro muito para que Deus te abençoe e todo mês você encontre um lugar onde você possa ofertar dinheiro. Mas dízimo é dízimo. E Deus, Ele é muito claro em dizer: tragam os dízimos à minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Você não gere o seu dízimo, você oferta a Deus, na casa dele, para ele. Foi isso que ele ordenou. Alguns domingos atrás, queridos, alguns irmãos aqui viram isso. Eu falei do nosso desejo
de mexer na salinha das crianças, e se Deus quiser nós vamos fazer. Graças a Deus, Deus nos deu recurso para fazer uma sala aqui atrás. Então daqui uns dias, você que é mãe, amamenta, a gente vai ter uma salinha ali, com um visor virado para cá, e você vai poder amamentar seu filho ali tranquilo, vai ter um berço ali, se o seu filho de colo quiser dormir. Se Deus nos dá graça, vai ser até climatizada a salinha. Uma salinha para as mães. E vai ter um visorzinho onde você vai poder ficar ouvindo a mensagem tranquila lá, sem ninguém te incomodar. E alguns domingos atrás, queridos, eu falei sobre o meu desejo de poder abrir para os irmãos poderem contribuir, porque nós queremos mexer nas salinhas lá em cima, queremos mexer nas salinhas lá de baixo. Só que eu não poderia receber essa contribuição sem trazer uma palavra como essa. Sabe por quê? Porque muitas pessoas iriam contribuir e iriam falar assim: ah, pastor, eu não vou dizimar porque eu já fiz a minha oferta. Queridos, dízimo é dízimo. Dízimo é uma honra que nós damos a Deus. Segunda coisa, desculpa que eu escuto muito: ah, eu acho que o pastor está roubando. Eu vejo os irmãos dando dízimo e o pastor está batendo aí de carro chique, de 200 mil reais. Queridos, existe isso? Existe, com certeza. Existe pastor que está extorquindo a igreja do Senhor. Mas existe igreja que não valoriza o pastor que tem. Existe igreja que não honra o pastor que tem. E deixa eu te falar, se a igreja não honra o pastor que ela tem, essa igreja é fadada ao fracasso. Vocês não têm noção de como eu fico triste em virar o mês e nós não podermos, muitas vezes, tirar o salário do pastor Fernando no dia 1º. Eu fico triste, porque por mim deveria ser a primeira coisa que a gente faz, a gente honrar o pastor. Quantas vezes a gente teve que atrasar o salário dele porque não tinha dinheiro? Graças a Deus ele nunca ficou um mês sem receber, porque Deus tem nos suprido. Mas quantas vezes a tesoureira teve que parcelar o salário dele porque não tinha dinheiro? Querido, se você sabe que o pastor é ladrão porque rouba da igreja, você é mais ladrão quando rouba de Deus. Quando deixa de dar a ele o que é dele por direito. Querido, eu fico feliz de me encontrar na situação em que eu me encontro, porque isso me dá tranquilidade para falar o que eu estou falando. Porque talvez os irmãos não saibam. Eu sou pastor dessa igreja, pastor Fernando é pastor da igreja de Patinga, eu não recebo R$1. Talvez você está entrando aqui agora e está falando assim: cara, o pastor trouxe uma palavra sobre dízimo, porque está faltando para ele. Eu não recebo R$1 dessa igreja. Nada, nada. Nada. Nem ajuda de custo. Para falar assim: pastor, toma aí para gasolina. Não recebo nada. E eu nunca fiz questão. Domingo de manhã tem café aqui, quem compra sou eu, com o meu dinheiro. Não é dinheiro da igreja. Então eu estou muito tranquilo para falar com os irmãos, porque eu não estou dizendo isso porque eu estou com falta de dinheiro. Não estou, eu não recebo da igreja. Minha motivação para te falar isso não é dinheiro. E outra, eu não faço a mínima ideia quem aqui da igreja dá dízimo e não dá. Nunca perguntei à tesoureira, e se Deus quiser eu nunca vou perguntar. Então, se você está sentindo a carapuça, eu não faço a ideia se você dá dízimo ou não dá. Eu não estou pregando isso, queridos, porque vai me beneficiar, muito pelo contrário. Talvez depois de uma pregação dessa, alguém vai ficar irritado e vai falar assim: cara, eu não vou dar mais também. Agora eu fiquei chateado. Mas, queridos, meu compromisso não é com o seu dinheiro, é com a sua vida. Meu compromisso não é com quanto você ganha ou deixa de ganhar. O meu compromisso é com você. Deus me colocou
como pastor dessa igreja, Ele me confiou essa igreja, e o meu chamado é cuidar dela, apresentar essa igreja a Ele, santa, linda, imaculada, perfeita. Talvez, queridos, a sua vida até hoje está toda travada, exatamente porque você não tem honrado a Deus como deveria. Isso é uma brecha que você está dando. E sabe, queridos, eu falo para minha vergonha, que eu já vacilei nisso. Eu já vacilei com esse pensamento. Eu era de uma igreja, e há muitos anos atrás, não tentem descobrir qual é, vocês não vão conseguir. Mas eu era de uma igreja, e essa igreja, ela ficou um tempo sem tesoureiro. E eu acabei não concordando com a forma como o dízimo estava sendo recolhido. Aí o que eu fiz? Parei de dar. Simples. Sabe por quê, queridos? Porque o meu coração era ganancioso. No fundo, isso era uma desculpa. Um erro não justifica o outro. Se você acha que seu pastor está roubando, chama a polícia. Faz uma investigação, procura tesoureira, abre uma CPI na igreja. Agora, queridos, não usa isso como justificativa para o seu erro. Não use. Terceira desculpa que eu escuto, essa é brava. Pastor, o dízimo é da lei, Velho Testamento. Queridos, essa é doída. Pastor, no Novo Testamento não tem nada disso, de dízimo. Queridos, deixa eu te falar algo. Talvez você não saiba. As pessoas que falam isso, normalmente, ou são gananciosas, porque amam muito dinheiro, e usam desculpa para não dar o dízimo. Ou são pessoas que foram enganadas. Por quê, queridos? Na teologia, a gente tem algo que é chamado de lei da primeira menção. O que é isso? Todo assunto teológico, tudo aquilo que você está com dúvida na Bíblia, procura o primeiro lugar em que isso apareceu, para você ter uma ideia. O dízimo, o primeiro lugar em que o dízimo aparece, é numa passagem onde Abraão está voltando de uma guerra. E Abraão encontra um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. E a palavra fala que Abraão dizima em Melquisedeque. Sabe quanto foi isso, queridos? Abraão nasceu 400 anos antes de ter lei. O dízimo veio muito antes de haver lei. Muito antes. Antes de haver lei, já havia o dízimo. E eu sei que as pessoas têm uma birra com esse nome dízimo, mas a Bíblia, no Novo Testamento inteiro, ela fala sobre contribuição, ela fala sobre nós contribuirmos, ela fala sobre isso ser feito com proporcionalidade. Quem ganha muito, dá muito, quem ganha pouco, dá pouco. Ela fala sobre isso ser feito com regularidade. Você pode não chamar de dízimo, chame de o que você quiser. Mas não diga que a Bíblia não fala sobre isso, porque ela fala. A Bíblia é muito clara a respeito disso. E quando o escritor aos Hebreus ele vai falar sobre Abraão e Melquisedeque, ele vai falar assim, olha, Abraão era a antiga aliança, ele está apontando para Melquisedeque. Melquisedeque é uma representação do Cristo, apontando para uma nova aliança. O escritor aos Hebreus é muito claro em dizer que há uma passagem de aliança. Se antes o dízimo era ofertado para a tribo de Levi, agora ele é ofertado para Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? A prefiguração do Cristo. Agora o dízimo é para Jesus. Uma outra desculpa que eu escuto muito, pastor, eu estou no sufoco. Não sobra, quando eu vejo já acabou. Querido, dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Primícia fala sobre primeiro. Primeiro. Você sabe qual que é a primeira coisa que eu tiro do meu salário? Dízimo. É a primeira coisa. Pastor, faz diferença se eu já vou dizimar mesmo? Faz diferença se eu vou tirar primeiro ou depois? Faz.
Sabe por quê? Porque o primeiro ele mostra honra. Eu já falei isso aqui uma vez, eu usei esse exemplo, mas vou usar de novo. Vocês lembram dos aniversários? Que tinha o primeiro pedaço de bolo? Gente, para quem vai comer, sinceramente, o gosto do primeiro e do último pedaço faz diferença? É o mesmo bolo. A diferença está na honra. Aquele ato, ele comunica uma mensagem de honra. O dízimo não é resto, ele é uma primícia. Ele não é lei, ele é honra, ele é prioridade. Ele mostra prioridade. É interessante que eu escuto isso de muitas pessoas. Ah, pastor, eu apertei. Ah, pastor, não sobra. Você já reparou, queridos, que dinheiro para o churrasco, dinheiro para o hambúrguer, dinheiro para fazer qualquer coisa sempre tem. Mas para o dízimo, sabe por quê? Porque não é prioridade. Para outras coisas nunca falta, mas não é prioridade. A Bíblia conta a história de uma mulher, de uma viúva pobre, que ela estava dizimando no templo. Jesus enalteceu essa mulher. Por quê? Porque Jesus disse que ela deu de tudo aquilo que ela tinha. Ela ofertou ao Senhor. Queridos, é interessante que a Bíblia faz questão de frisar que aquela mulher era pobre. Pode ser que aquela mulher não tinha um gás em casa. Pode ser que aquela mulher estava com a conta de luz e água atrasada, eu não sei. Mas Jesus enaltece ela porque ela deu de tudo aquilo que ela tinha. Ela ofertou ao Senhor. Sabe, queridos, no fim das contas, todas essas coisas são desculpas. A verdade que a gente não admite é que o dinheiro é um ídolo aceitável de muitos. O dinheiro se tornou um ídolo aceitável de muitos. Mas então, Guilherme, como que o dinheiro deve ser usado? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual deve ser a minha atitude com relação ao dinheiro? Primeiro, o dinheiro deve ser usado para honrar a Deus. O seu dinheiro é usado para honrar a Deus? O dinheiro que você ganha, ele é usado para honrar aquele que é a fonte de todos os seus recursos? Porque, queridos, até o mais ateu dos homens é sustentado por aquele que ele nem acredita. Jesus diz que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Isso é Jesus dizendo que Deus cuida de todos. De todos. O dinheiro deve ser usado para honrar a Deus. Queridos, e muitas vezes a gente acha que Deus é um Deus que está assim, Ele deixa a gente no mistério. Que Deus não nos fala como Ele quer as coisas. Só que Ele diz. Deus diz como Ele quer ser adorado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus tem procurado os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus diz para o seu povo como Ele quer ser buscado, sim ou não? Sim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Deus diz como Ele quer ser honrado, sim ou não? Sim. Provérbios 3, verso 9. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de todos os teus rendimentos. Querido, você sabe o que é o dízimo? Você sabe o que é a oferta? Não é uma lei.
Eu não dizimo, eu não oferto, porque existe uma lei que rege isso na minha vida. Não. O dízimo é um princípio de honra. O dízimo é um entendimento de que Deus me comprou, de que Deus pagou pela minha vida, de que se não fosse Ele, eu estaria até hoje em um mercado de escravos, entregue a mim mesmo. Que se não fosse Ele, hoje eu estaria na lama, maculado pelo pecado, sem futuro, sem esperança, morto. Aqueles que não estão em Cristo, Paulo diz, mortos em delitos e pecados. Aí, Deus, sem precisar, sem ter necessidade, sem que houvesse alguma contrapartida, sem que houvesse alguma coisa da minha parte que o fizesse me querer, mesmo sem merecer, Ele me amou, Ele me viu nu, pelado, caído, machucado, ensanguentado, e Ele me amou, e mesmo sem merecer, Ele me comprou. Queridos, o dízimo que eu dou para Deus é o mínimo do que eu faço por Ele, o mínimo por alguém que comprou minha vida por inteiro. Ele não comprou partes da minha vida, Ele não comprou partes da minha história, Ele me comprou por inteiro. Primiciar isso para Ele é o mínimo que eu posso fazer, porque afinal de contas tudo que eu tenho é dele, não é meu. Tudo aquilo que eu tenho de recurso, o meu salário, tudo, queridos, é uma dádiva de Deus na minha vida. Me falta tempo, queridos, para contar para os irmãos tudo aquilo que Deus tem feito. E sabe por que Deus tem feito? Porque os nossos dízimos são sementes. Eu não estou aqui, queridos, fazendo apologia à teologia da prosperidade. Não quero que você venha aqui e fale assim, Deus, estou esperando a bênção. Não. Mas a palavra é clara em dizer que aquele que semeia pouco vai colher pouco. E aquele que semeia com fartura vai colher com fartura. Queridos, Deus tem me possibilitado provisões que eu nunca imaginei. Em situações assim, totalmente improváveis. Recentemente eu passei um apertozinho em casa. E eu ia ficar no vermelho assim, bem vermelho. Coisa de assim, quase R$5.000. E queridos, mesmo no vermelho, eu nunca deixei de ser fiel a Deus. E é interessante que no início do ano eu comecei um mestrado. E desse mestrado eu ganhei uma bolsa, porque eu faço esse mestrado. E ela veio acumulada. Eu ganhei ela em abril e ela veio acumulada desde janeiro. E em abril, um rapaz que eu tinha feito um serviço para ele há muitos anos, lembrou que me devia. E me pagou o serviço. E a conclusão? Eu não fiquei no vermelho. Graças a Deus. Queridos, Deus tem cuidado tão bem de mim. Deus tem me abençoado de formas que eu nem consigo expressar. Mas primeiro, queridos, eu honro a Ele com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. Eu não merecia nada que Deus fez comigo. E continuo não merecendo nada que Ele fez. Eu continuo merecendo absolutamente nada que Deus fez para mim. Minha oração para Deus todo dia é: Deus, deixa eu atrapalhar essas coisas. Eu não mereço, querido. Quando a gente dizima, queridos, a gente não está seguindo a lei. A gente está honrando a Deus. Segundo o uso do dinheiro. O dinheiro deve ser usado para socorrer o próximo. Aquele texto que muitos pastores usam de forma equivocada, de Malaquias 3:10,
Trazei os dízimos à minha casa, fazei prova de mim. E de fato, existem pastores desonestos que usam esse texto para enriquecimento. Mas o texto ali está falando de nós trazermos o dízimo para a casa do Senhor para que haja o quê? Mantimento na casa do Senhor. O que é mantimento, querido? Alimento, comida. Para que todas as pessoas necessitadas que precisarem desse lugar encontrem aqui. Para que todas as pessoas necessitadas que precisarem desse lugar, elas possam achar aquilo que elas precisam aqui. E muitas vezes, queridos, elas precisam de um alimento físico. Mais importante que isso é o alimento espiritual. Mas se tiver alguém aqui, entrar nesse lugar com fome, eu vou fazer uma oração por ele, despedir com fome. Que evangelho é esse que nós estamos pregando? O dízimo deve ser usado para socorrer ao próximo. Desculpa, o dinheiro deve ser usado para socorrer ao próximo. Queridos, Deus tem me ensinado a ser um semeador. Sabe o que é isso, um semeador? Deus tem me ensinado a semear na vida das pessoas, a pegar dinheiro mesmo e semear na vida das pessoas. Queridos, não existe semente tão pequena que ela não possa semear na terra. E Deus tem me dado essa graça de encontrar pessoas por aí e semear um valor na vida dessa pessoa. Toda semente isso, ela germina e ela se torna. 2 Coríntios 18 diz assim: olha, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transformaram em rica generosidade. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando assim, gente, Coríntios, as igrejas da Macedônia, pobres, paupérrimas, a igreja que não tem nada, no meio do nada, no meio do sufoco, no meio da mais severa tribulação, com grande alegria no coração e extrema pobreza, eles se transformaram em rica generosidade. Aí Paulo disse: olha, eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Paulo estava recolhendo uma oferta que seria levada para os santos em Jerusalém. Aquele lugar onde o evangelho saiu e foi espalhado e alcançou tantas pessoas, agora está passando por uma necessidade, e Paulo resolve levantar uma oferta. E ele fala: olha, as igrejas da Macedônia pobres, extremamente pobres, atribuladas, passando por diversas situações difíceis, elas imploraram. É como se Paulo tivesse falado assim: não, filho, não oferta não, porque você está quebrado. Não oferta, não traz o seu dinheiro, porque senão vai faltar. As igrejas insistiram para poder ofertar. Por quê? Porque elas entendiam a responsabilidade que elas tinham de cuidar dos outros. Queridos, Paulo fala assim: olha, dou testemunho. Paulo está testemunhando de uma igreja. Eu fico me perguntando, se o apóstolo Paulo viesse aqui na nossa igreja hoje, qual seria o testemunho que ele daria sobre nós acerca de oferta e de dízimo? Qual seria o testemunho que ele daria acerca dessa igreja? Será que essa é uma igreja que suplica? Que quando não tem necessidade, a gente sai de tapa para poder ajudar? Não. Ou será que quando tem necessidade, a gente custa a levantar o recurso? Sabe, Deus coloca recursos em nossas mãos para que nós possamos ser agentes
de bênção. Queridos, eu conheço algumas pessoas prósperas, ricas, e quando eu olho para essas pessoas, eu falo assim: Deus, agora eu sei porque elas são ricas. Elas têm tanta satisfação, tanto prazer em abençoar os outros, que o Senhor coloca riqueza na mão delas, porque o Senhor sabe que através delas vidas vão ser abençoadas. Hoje, queridos, eu estava preparando essa mensagem e me lembrei de um episódio há muitos anos atrás. Eu tinha cerca de 9 anos de idade. A gente morava em Belo Horizonte e meu pai ficou desempregado, né? E a gente passando aquele sufoco, meu pai fazendo bicos e tal. E eu lembro hoje, de forma muito clara, que a gente estava na casa de um tio meu. E esse tio meu, assim, ele é um cara, assim, um dos caras mais parecem com Jesus que eu conheço. Um cara íntegro, honesto. E assim, eu sempre brinco que ele parece que tudo que ele põe a mão é abençoado, prospera. E eu lembro que esse tio meu, ele chegou perto do meu pai. Ele tirou 2 notas de R$100 e ele colocou no bolso do meu pai. Bolso da camisa. Sabe, queridos? Hoje, R$200 não parece muita coisa. Porque o nosso dinheiro não vale muita coisa. Mas naquela época, o salário mínimo era R$170. Então o salário mínimo hoje está o quê? Uns 1.600? Era como se meu tio estivesse tirando R$2.000 e colocando no bolso do meu pai. Quem faz isso com a gente hoje? Quem hoje te deu uma perda aí e chega e pega R$2.000 e põe no seu bolso e fala assim: gente, meu tio fez isso escondido de todo mundo. Só eu que vi. Só eu estava perto. Eu fico pensando que talvez meu tio nem sabe o tanto que aquele dinheiro subiu na nossa casa. Talvez meu tio nem sabe a gratidão que eu guardo no meu coração pelo que ele fez pela minha família. Ele plantou uma semente. E essa semente, queridos, era de mim. Queridos, Deus coloca em nossas mãos recursos para que nós possamos ser agentes de Deus. Terceiro, o dinheiro deve ser usado para ajudar a obra de Deus. 2 Coríntios 9, 6, 7, 10 fala assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dele conforme determinou em seu coração, não com pesar, mas com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente para crescer os frutos da sua justiça. Então, Paulo aqui está falando assim: olha, tem que dar. Não existe essa opção de eu não posso dar. Paulo está falando, cada um tem, conforme determinou no seu coração, não com pesar. Quando a gente ajuda a obra do Senhor, quando a gente é participante do ministério do Senhor, a gente não faz isso com pesar. A gente não faz isso com tristeza, a gente faz com alegria. Queridos, eu oferto nessa casa, eu dizimo nessa casa, e eu não faço isso com tristeza alguma. Eu fico feliz, porque o meu dízimo, o dinheiro que eu dou, ele está recebendo significado. Quando eu olho para tudo que a gente fez aqui, eu fico maravilhado, eu falo assim: Deus, o Senhor nos deu muito mais do que nós merecemos. Nossa igrejinha é tão pequena. O Senhor nos deu muito mais do que nós merecemos. E é interessante que Paulo fala: olha, aquele que supre a semente é o que semeia. Ou seja, existem recursos que Deus coloca na sua vida que não é
invés de ser criado. Filipenses 4,16, Paulo diz assim: olha, pois estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tem é mais que suficiente, estou para suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. Gente, vocês supriram as minhas necessidades quando eu estava precisando. Não uma só vez, mas duas. E isso vai ser acreditado na conta de vocês. É lindo, querido, saber que Deus, podendo fazer tudo o que Ele deseja sozinho, Ele nos permite ser colaboradores da sua obra. Querido, se Deus quiser mover esse lugar ficar aberto, todos vocês podem parar de dar dízimo, que Deus vai mover esse lugar para ficar aberto. Agora, se Deus quiser fechar esse lugar também, a gente pode juntar aqui e pegar uma faquinha da história, que esse lugar vai ser fechado, porque fica aberto e fecha, porque Deus deseja assim. Querido, teve um mês aqui que faltou recurso. Teve um mês aqui que assim, a gente pensou assim: Deus, esse mês a gente vai ter que ligar para o dono dos imóveis e pedir para ficar para o mês que vem, para eles segurarem. Queridos, do nada, a tesoureira me liga, chorando, fala assim: você não sabe o que Deus fez? Eu falei assim: não, orando desse jeito, agora eu fiquei curioso. E caiu 10 mil reais na conta da igreja. 10 mil reais. Quem que oferta 10 mil reais? No dia de hoje? Quem que 10 mil reais na conta? Sabe por quê, queridos? Não tem nada a ver com a gente. Não é porque a gente é especial. É porque Deus é quem nos sustenta. Nós temos dado, queridos, vários passos de fé, e Deus tem colocado o piso de baixo. E é Ele quem nos sustenta. É Ele quem tem cuidado de nós, queridos. E é maravilhoso que Deus poderia manter isso aqui tudo sozinho se Ele quisesse, mas Ele nos dá um privilégio, nos dá uma oportunidade de ajudar na sua obra. E não somente isso, como Ele recebe o que nós entregamos como uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E aqui, queridos, eu preciso confessar para os irmãos a minha indignação em ver que nós poderíamos ser uma igreja que ajuda muito mais, uma igreja que socorre muito mais, uma igreja que honra mais, mas não faz porque o dinheiro é o Deus de muitos. Queridos, às vezes eu fico indignado com a forma como Deus é tratado. Eu já falei aqui, não vou repetir, sobre a questão salarial. Mas às vezes eu fico indignado com as contas da igreja. Por quê? Porque eu olho para a tesoureira e tadinho, final do mês ela nem dobra direito. E a gente entra em jejum e oração, que clamor ao Senhor: Senhor, faz a tua obra. Às vezes eu fico indignado com as pessoas que precisam ser ajudadas. E a gente tem que ficar mandando mensagem no grupo. Sabe por quê, queridos? Que direto a gente manda mensagem no grupo de socorro, de ajuda. Porque muitos têm dinheiro como Deus. Porque se nós não tivéssemos Deus com dinheiro, a gente não precisaria ficar mandando mensagem pedindo ajuda. A própria igreja teria dinheiro para socorrer. Hoje a realidade dessa igreja de muitas é uma igreja que poucos estão sobrecarregados por ter que carregar o peso de todos. Essa é a realidade.
com obras que nós queremos fazer na igreja, muitas vezes falta recurso. E queridos, não são obras nem para nós. E vocês não sabem o que eu e Nanda, a gente tem que aguentar. Gente que reclama do som, que reclama da água, que reclama da falta de espaço, que reclama de não sei o quê. E muitas vezes são gente muito e está reclamando. Sabe por que nós temos todas essas dificuldades? Porque Mamon é o Deus de muitos de nós. E querido, vai aqui um pedido de perdão. Se você entrou aqui hoje, você tem sido extremamente fiel e zeloso. E se você tem feito isso com a motivação correta de honrar a Deus, essa mensagem precisava ser dita. Muitas vezes nós temos dificuldades porque nós temos uma idolatria aceitável ao Deus dinheiro. E sabe, Deus hoje está quebrando esse nosso ídolo meio. Quebrando. Hoje Deus está tirando desculpa de muita gente que fala assim: eu não sabia. A partir de que você sabe. Não contribuir com a sua igreja é pecado. E eu falo aqui, queridos, eu faço uma parte especial aqui aos homens da condição de homem. Imagina você, homem, casado, tem esposa, filhos. Se outro pagasse a sua conta de água, pagasse a sua conta de luz, fizesse o seu supermercado, pagasse todas as suas contas. Imagina se tivesse um outro macho sustentando a sua casa, você fosse só aquele que está lá. Como disse meu amigo Adalto, isso não é um saco roxo, o cara que aceita um negócio desse. É assim que muitas vezes nós fazemos com a igreja. Porque a gente vem aqui, a gente usa a luz desse lugar, a gente usa a água desse lugar, a gente usa as cadeiras desse lugar, a gente usa esse ambiente aqui e a gente não ajuda em nada quando todos estão pagando para o nosso bem. Sabe, Deus está esmigalhando o nosso bezerro de ouro. E agora eu te pergunto novamente: quem é o seu Deus? Quem é o seu? Queria te convidar a ficar sobre os seus pés. Queridos, talvez você não reparou, ou talvez você reparou, mas hoje a gente não teve um momento de dízimo. E talvez agora na sua cabeça você já me julgou. Agora o pastor vai pedir dinheiro, ele deu a palavra. Queridos, hoje não vamos ter dízimo. Hoje a gente não vai recolher dízimo. Hoje a gente não vai recolher a fé. Se você trouxe, eu quero que você leve seu dinheiro para a casa. Hoje nós tivemos esse momento de dízimo, de oferta, que a gente não vai ter. Porque a minha preocupação não é dinheiro. Eu estava em casa hoje orando por esse momento e a minha oração é: Espírito Santo, toca esse povo com entendimento. Toca essa igreja com entendimento. Queridos, se você continuar servindo Deus e ao dinheiro, você vai continuar vivendo a vida de engano, porque Jesus disse: não tem como servir a dois senhores. Você está se enganando. Se a sua vida continuar sendo controlada pelo dinheiro, os seus fins serão um inferno. E a minha preocupação, queridos, não é com o seu dinheiro, é com a sua alma. A minha preocupação não é com o seu dinheiro, não é com o seu recurso, é com você. Onde você vai passar a sua eternidade? E talvez você ache que o dinheiro não influencia, porque o dinheiro mostra onde está o nosso coração.
dinheiro mostra onde está o nosso coração. Queria que você fechasse os olhos nesse lugar.